Dando continuidade aqui à aula, irmãos, queremos falar agora das épocas, dispensações e alianças que nós vemos na Bíblia, tá? Dá assunto de monografia isso, irmãos. Tá? A história bíblica está dividida em épocas e períodos, tá? Portanto, nós mostraremos os principais acontecimentos e fatos, tá? Que marcaram a história do povo de Deus, tá, irmão? Bem basicamente, o nosso curso é básico, tá bom? Nós não nos aprofundaremos em cada tópico que nós falaremos. A época pré-abraâmica, ou seja, antes de Abraão. Essa época ela vai da criação de Adão até a chamada de Abraão lá na Babilônia, tá? Em Ur dos Caldeus. Ela abrange o Gênesis desde o capítulo 1 ao 11, tá? Da criação de Adão até a chamada de Abraão houve uma duração de 2000 anos, irmãos. Tá? É o que a gente crê aí que houve esse período, né? Se você fizer os cálculos lá, você vai ver esse período matemática, tá? Período antediluviano, irmãos. Esse período vai de Adão a Noé, tá? Acontece nesse período o dilúvio. Portanto, de Adão até o dilúvio houve uma duração de 1656 anos, tá? Que vai de Gênesis 1 até o 6, tá? Os principais acontecimentos desse período foram a criação do homem, né? Período antediluviano. A entrada do pecado no mundo, a genealogia de Adão a Noé, a perversidade do velho mundo, o dilúvio, o castigo de Deus, né? E esses foram os principais acontecimentos desse período, tá? Do dilúvio a Abraão, esse período ele durou cerca de 427 anos, tá? Isto contando os dias vividos na arca, até Siná, e onde Abraão foi morar depois do dilúvio. Este local foi chamado posteriormente de Babilônia, né? Quando ali os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né, populacionaram o mundo, e aí nós vemos as nações, né, as etnias sendo formadas através desses homens, né, e a Babilônia nasceu de Sem, de Cã, meu Deus, desculpa, do povo ali cananeu. Semita deu origem aos israelitas escolhidos. A época de Israel. Israel, por ser o povo escolhido por Deus, se tornou o centro da história, irmãos. Tá? E essa história ela está dividida em 9 períodos, irmãos, que vai da chamada de Abraão até o advento de Cristo. Tá? E esse período vai do ano 2000 até o ano 5 a.C., né? E biblicamente esse período aí vai de Gênesis 12 até Malaquias 4, né? E um desses 9 períodos foi o período patriarcal, né? Esse período vai de 1921 a 1635 a.C. E aí os acontecimentos desse período se deram na terra de Canaã, e os mais importantes deles foram a aliança de Deus com Abraão, né? Quando Deus chama Abraão de último a Deus, o livramento de Ló, né? E depois que Ló ali escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Então, perto de Sodoma e Gomorra, né? A iniquidade daqueles povos ali era tão grande que Deus destruiu aquele povo, e nós vemos aquela conversa de Abraão com Deus, né? E se tivessem 10 justos lá, Deus não destruiria a cidade por amor aos Jesus, mas infelizmente não tinha, né? Deus acaba de dar livramento a, a Ló, e porém sua esposa ela fica para trás, olha para trás e acaba fica para trás. A história de Isaac, né? A minha história lá, né? De Isaac, que nós temos lá o servo
de Abraão, né? Indo buscar a esposa para Isaac, né? E servo fiel ali, traz Rebeca, né? Depois a ida de Israel para o Egito, né? E esses foram os principais acontecimentos, irmão. Depois tem ali Jacó, né? Tem seus 12 filhos, eles vendem José, depois vem a fome, eles vão para o Egito, José vai lá, se revela e tudo mais. Aí depois nós vemos Israel no Egito, irmãos, ali sofrendo, depois que José morreu, lá o faraó que abençoou José lá, passou a crer em Deus por causa de José, né? Ele morre também, aí vem o filho dele, azucrina tudo. Aí vai lá, começa a escravizar o povo. E a duração desse período, tá? É de 1635 a 491 a.C. Da morte de José ao êxodo, 244 anos, tá, irmãos? E o local desse período foi na terra de Gozém, no Egito. Os principais acontecimentos desse período foram as pragas produzidas por Deus no Egito, né, das pragas que nós conhecemos, a instituição da Páscoa, né, que depois que teria a comemoração, né, do livramento de Israel do Egito, não a morte dos primogênitos dos faraós e não dos israelitas, né, e a partida do Egito. Aí, depois que partiu do Egito, 244 anos, aí vem Israel no deserto, irmão. A duração desse período é de 40 anos. Aí vai de 1491 até 451. 1451, tá? Antes de Cristo. O local desses acontecimentos foram o deserto da Arábia até Sitim, nas planícies de Moabe. E os principais acontecimentos desse período aí de Israel no deserto foram a fundação da nação israelita, né? Onde Deus separou as tribos ali com Moisés, né? Dividiu as terras, a promulgação da lei, ou seja, Moisés vai para o monte, recebe as leis, desce, promulga o povo. A construção do tabernáculo, tá? Como um local de adoração aí, do povo judeu. A conquista de Canaã. E aí, tá, construiu o tabernáculo. Criou-se um lugar de adoração. Aí agora vamos ver a conquista de Canaã. É a próxima etapa depois de Israel no deserto, né? Esse período durou 7 anos, desde 1451 a 1444. O palco dos acontecimentos desse período, irmão, foi Canaã, porém, Gilgal era a base das operações de Israel, né? Como temos ali Josué, né? Caleb. Durante a conquista, os principais acontecimentos foram, tá? A missão dos espias, né? Que não, Moisés mandou espias, depois Josué também mandou espias, tá? A travessia do Jordão, né? Nós vemos aí o discípulo, né? Seguindo o mestre. Moisés abre o mar vermelho e Josué abre o rio Jordão. A primeira etapa da conquista de Canaã foi Jericó e Ai. A segunda etapa foi a campanha para conquistar o sul. Depois a terceira etapa da campanha de conquista de Canaã foi conquistar o norte, né? Depois houve aí a divisão do território, né? E na divisão do território, já conquistado ali, né? Antes de Israel no deserto, havia sido das tribos, né? Quando ali Jetro orientou Moisés, escolhe os príncipes de cada tribo para te ajudar, porque você está sendo sobrecarregado. Então, foi dividido as tribos. Depois que eles conquistam, é dado, né, a herança deles, na terra de mana leite mesmo, no território de Canaã. E na divisão dos territórios, depois que acontece a divisão dos territórios, vem o período dos juízes, né? Que teve aí uma duração de 330 anos, vai de 1425 até 1405, né? De 1905 a 1425, tá? Antes de Cristo. O local desses acontecimentos foram Siló. E na época, Siló era o centro religioso do período
do período, tá? E Siloque depois de se tornar Salém, né? Jerusalém, Shiloh. A infidelidade dos israelitas foi um dos principais acontecimentos dessa época, né? Aí por isso sempre se instituiu os juízes, tá? E sabe-se que pela desobediência Israel passou a ser severamente castigado por Deus, visto que a terra que queria manar leite e mel passou a manar sangue, né? Os juízes que seriam levantados para interceder pelo povo diante de Deus foram para livrar os israelitas. Ó, os ladrões, os opressores das nações que oprimiam, né? E nesse período do juízo, né, ele foi marcado por guerras civis, anarquia, idolatria, né, invasões estrangeiras e, e opressões, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, tá? E o maior líder dentre esses juízes foi quem? Samuel, né? Samuel que exerceu aí três funções ao mesmo tempo, né? Juiz, profeta e sacerdote. O cara foi tríplice coroa aí, né? E ele pensou que ele seria o primeiro rei, né? Mas só que não foi bem assim, né? Ou pelo menos que seu filho seria o primeiro rei. Porque o povo queria um rei semelhante das outras nações, né? Ele falou com ele. Né? Mas aí ele com esses três cargos já, Deus não permitiu que ele fosse rei. Aí tem o período da monarquia. A duração da monarquia vai de 1097, né, a 975. Portanto, aí 120 anos, né, os palcos dos acontecimentos da época da monarquia foi Jerusalém. E os principais acontecimentos foram o quê? A construção do templo de Salomão, né, filho de Davi, com a qual havia citado Davi, né, e o maior espaço conquistado, né, do Eufrates até Gaza, ou seja, ampliaram aí a terra. A divisão do reino também foi uma coisa marcante, né, chamado Reino do Norte, com a capital Samaria, o Reino do Sul, com a capital em Judá. Né. Nós temos aí também o Reino Dividido, tá? Que foi até o período aí, nunca mais se unificou, né, Israel. Aí nós vemos o reino dividido, né? A duração do período do reino dividido foi de 975 a 606, portanto aí 370 anos, e o local desses acontecimentos foi Jerusalém e Samaria. Né? E essa divisão ela foi provocada por Roboão, filho de Salomão, né? Depois que Salomão morreu, né? Ele falou, se meu pai só estava com varas, eu vou aceitar vocês com escorpiões, vocês vão me pagar, vão multiplicar aí. Ou seja, ele não quis ouvir o conceito dos sábios, seu pai, né, mas ouviu o conceito dos jovens amigos dele, beberrões. Aí ele piorou a situação e se dividiu o reino. E ela foi predita pelo profeta Elias, né, essa divisão do reino. Né. O reino do norte se chamou Israel, ou Efraim, né, que também como Samaria, que compunham as 10 tribos e meia aí, né, fizeram parte desse reino, e seu primeiro rei se chamou Jeroboão, né, a capital foi Samaria. Tá? E havia o reino do sul, né, também. No capítulo 6, irmãos, nós vamos falar aí agora do período interbíblico, que é o período aí como silêncio, do qual nós já fizemos uma prévia. Ele vai de Malaquias até Mateus. Nós encontramos nesse período aí um silêncio divino de 4 séculos, né? Nesse período chamado interbíblico. Por se localizar entre os dois testamentos, Deus esteve preparando o mundo para o nascimento do seu filho e para o advento do cristianismo. E Deus preparou o mundo em vários aspectos para a vinda de Jesus, né? Cada povo no seu tempo e pela providência divina. Aí Deus criou as condições da sociedade
em que o cristianismo apareceu realizando as suas primeiras conquistas. Tá? O povo babilônico, irmãos. O povo babilônico levaram o povo de Deus para o cativeiro, né, como nós bem sabemos, e lhe deram lições jamais esquecidas. Né? O povo da Pérsia também. Os persas fizeram retornar a Jerusalém, edificando o templo e restaurando o ensino da lei. Né? Ou seja, os babilônicos levaram, os persas permitiram, né? Tiro ali como um Egito, né? Quando foi lido ali o livro de Deus, né? E aí acabou que Ciro se viu ali naquela profecia e liberou o povo. O povo grego, irmãos, os gregos eles influenciaram intelectualmente o mundo com um idioma universal koiné, né? E aí, como nós vimos, aí, como nós falamos, Alexandre o Grande ele contribuiu muito, né? E aí os judeus contribuíram com a preservação do Antigo Testamento e a esperança messiânica, principalmente depois do cativeiro, né? Eles permaneceram aí, tanto é que quando Cristo ele veio realmente, né? Messias apareceu, eles não estavam acreditando e crucificaram Cristo, né? Ou seja, esperaram tanto para chegar na hora de crucificar, mas na verdade era isso que Deus queria. E esse período de 400 anos é considerado de silêncio, porque nesse período Deus deixou de falar pelos profetas, pela palavra escrita, pois nenhum livro inspirado apareceu nesse período. Porém, Deus preparou o mundo para que Cristo nascesse. Né? E esse período ele foi profetizado por Daniel em seu capítulo 11 e 12. Tá? E o local desses acontecimentos foi na Palestina, e os principais acontecimentos desse período foram o período Medo-Persa, né, o período Greco-Macedônio, o período Macabeu, o período Romano e a literatura apócrifa. E nós vemos todas essas linhas, né? Nós vamos falar agora do período Medo-Persa. Após Neemias e Malaquias, a Palestina, irmãos, ela continuou sob o domínio dos persas por mais de 100 anos. Tá? E o centro do Império Persa ficava onde é hoje o Irã. Tá? E suas capitais formavam a Babilônia, depois Suzã, que foi construída por Cambice, né, a rainha da Babilônia. Embora em cativeiro, o povo de Deus obteve o seguinte sucesso. Estavam lá em cativeiro, né, na Babilônia, mas eles conseguiram algum sucesso, mesmo em cativeiro. Ou seja, você mesmo no seu cativeiro, você pode conseguir um milagre de Deus, né, na sua vida. Eles conseguiram influência espiritual sobre o rei Nabucodonosor e os babilônios. Né? A idolatria ela foi destruída, a lei de Moisés foi respeitada, né? A inauguração do culto público eles conseguiram lá na Babilônia, o reverdecimento da esperança messiânica, o nacionalismo pronunciado, né? A nação se orgulhava de ser judia, né? E nesse período interbíblico, os persas só dominaram o mundo por cerca de 100 anos. Né? E Dario, com Dâmano III, ele foi derrotado por Alexandre Magno. Olha a coisa mudando aí. Que era da Grécia, na famosa Batalha de Arbela. Aí se inicia o período greco-macedônio. Aí Alexandre Magno, com a idade de 20 anos apenas, ele assumiu o comando do exército grego. E aí a maneira de meteoro, ele investiu para o Oriente. Foi conquistando tudo. Ele era um guerreiro extraordinário. E sobre as terras que investiram sob o domínio do Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia, eles foram ganhando tudo, dominando o mundo. Aí no ano 331 a.C., o mundo inteiro jazia aos seus pés. Invadindo a Palestina em 332, mostrou muita consideração pelos judeus, ou seja, ele conquistou o povo palestino ali, o povo de Deus, né? Mas ele mostrou consideração. Os judeus eram respeitados, conquistou Jerusalém e ofereceram a eles imunidade para se estabelecerem em Alexandria.
né? E aí no ano 323, Alexandre morre. Morre aos 33 anos de idade. Né? E após a sua morte, o império foi dividido entre os 4 famosos generais. Né? Aí começa o período Macabeu. O período Macabeu, né, nós vemos aí Matias, né, sacerdote aí, de grande coragem e patriotismo. Também ele era muito furioso com a tentativa de Antíoco Epifânio, né, que havia ali reunido um grande bando de leais contra também da nação. Aí levantou a bandeira da revolta, né? E ele possuía 5 filhos heróis e guerreiros. Né? Judas, né? Como Judas Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar. E depois da morte de Matias, Judas, seu filho, assumiu seu lugar. Guerreiro, de admirável gênio militar, né? Ele reconquistou Jerusalém em 165 a.C., né? Tirou das mãos aí do antigo purificou e reedificou o templo. Daí a origem da festa da dedicação. Né? Ou seja, os judeus eles fazem festas hoje, não só festas escritas ali no Levítico, né? As festas da Páscoa, né? Os tabernáculos, né? o Purim, né? Mas também a festa da dedicação, né? Por causa desse período aí. Aí ele purificou o templo, edificou, e apesar da inferioridade militar, né? Os judeus também eles conseguiram grandes conquistas. Aí, daí depois desse período macabeu, veio um período romano, né? Onde a Palestina ela foi conquistada pelos romanos no ano 63 a.C., né? Sob as ordens de Pompeu, né? As ordens de Pompeu Antípodo, e ele foi designado governador da Judéia. Aí sucedeu-lhe seu filho Herodes, o Grande, que foi rei da Judéia em 34 a.C. a 4. Né? Aí a Bíblia fala de 7 Herodes. Tá? Às vezes a gente lê Herodes, né? A gente pensa que é o nome da pessoa, mas era um título, né? E a Bíblia ela nos fala de 7 Herodes. Né? O Herodes que quando Cristo nasceu era um, quando Cristo estava vivendo era outro, quando Cristo foi crucificado, né? E depois de Cristo também, né? Ali nós vemos Herodes, Porcano, Tiago, aí eram outros Herodes, tá, irmão? Literatura apócrifa, tá, irmão? Chamamos de apócrifo, que significa oculto, falso, em autenticidade. Os escritos produzidos nesse período interbíblico agora que nós acabamos de falar, tá? E no silêncio da voz divina multiplicaram-se as palavras humanas. Há ainda outros livros espúrios, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, chamados de pseudoepígrafos, como Enoque, os 12 patriarcas, Moisés, Apocalipse de Paulo, etc. Tá? Denominação apócrifa se dá comumente aos 14 escritos contidos em algumas Bíblias da edição romana, misturados dentro do livro do Antigo Testamento, tá, irmão? Mas existem outros além desses livros apócrifos da edição romana, tá? Por que de ser apócrifo, tá? Quero que os irmãos entendam que é muito importante isso para os irmãos entenderem como foi formada a nossa vida. Porque eles foram escritos depois de haver cessado a inspiração divina, por isso um dos motivos é esse. 2, porque os judeus jamais os reconheceram como escrituras, tá? 3, porque a igreja primitiva jamais os reconheceu como inspirados também, tá? 4, porque eles foram inseridos na Bíblia quando se fez a tradução do grego, chamada Septuaginta, ou seja, a Bíblia que já existia, quando foi traduzida para o grego, colocaram outros livros juntos, né? Mas isso aqui não conseguiu, né? Ninguém pode estar nas bodas sem as vestes nupciais.
E é isso justamente que acontece, né, nos livros, né? Perceberam logo, que estilo literário é esse? Lança eles fora, onde a planta é onde é evidente. E aí nós vemos, né, Deus aí separando aí esses livros a ponta. 5. Da Septuaginta foi levada para o latim e do latim para a Vulgata, porque Jerônimo, tradutor da Vulgata, né, como nós vimos, não concordou em inserir, mas o fez obrigado. Ou seja, Jerônimo ele foi obrigado, né, a colocar esses livros apócrifos aí, né, mas ele não concordava. 6. Porque a Igreja Romana, para combater os protestantes, declarou-os canônicos 11 dos 14 apócrifos. Entenderam? Por causa do protestantismo que surgiu, né, que não concordava com a inserção dos livros apócrifos na Bíblia, a Igreja Católica de Firma colocou 11 dos 14 para poder publicar. Mas isso não feriu a Igreja, graças a Deus, nós temos o correto hoje. Tá? Então, a Igreja Romana denomina que os protocanônicos, que chamamos de canônicos, né, ou de deuterocanônicos, né, os que chamamos de apócrifos e de pseudefígacos, que chamamos de apócrifos. Né? Então, a Igreja Romana ela denomina protocanônicos os que chamamos de canônicos, e de deuterocanônicos os que chamamos apócrifos, e de pseudefígacos os que chamamos de apócrifos. Tá? Então fica meio complicado aí, mas tem um motivo também, né? Tá? Porque eles serem apócrifos, por causa dessas denominações que eles têm. Tá? E desses 14 livros apócrifos, a Igreja Católica aceita 11 como sendo 7 livros, 4 apêndices, os quais são os livros de Tobit, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruch, 1º e 2º Macabeus, e os apêndices são Esther, né, Cântico dos 3 tantos filhos, História de Susana, e Bel e o Dragão. E 3 foram rejeitados, é o terceiro Esdras, né, e 4 Esdras, e as orações de Manassés. Né? São esses livros aí, os 3 livros que foram rejeitados, aqueles 11 nós vimos aí sendo inseridos na Bíblia Católica. Tá, irmão? Então, vemos aí o capítulo 6. Vamos ver aí a Bíblia e as dispensações. Daí nós vamos finalizar essa aula 2. Tá? Depois nós vemos as dispensações. A perfeita harmonia, a unidade da Bíblia, ela pode ser observada através, irmão, de suas épocas, tá? Dos personagens e as condições sob as quais eles se deram, tá? Em determinados períodos. E hoje vamos estudar sobre essas dispensações. Tá? A definição, irmão, dispensação é um período de tempo em que o homem é provado a respeito de sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Tá? São ao todo 7 dispensações. Tá, irmãos? A primeira dispensação se chama-se dispensação da inocência. Tá? A dispensação da inocência ela vai de Gênesis capítulo 2, versículo 6 até 3, versículo 24. Né? O propósito dessa dispensação foi o de provar que o homem tem a capacidade de manter-se fiel a Deus, tá? Em um clima de perfeição em circunstâncias absolutamente favoráveis a ele. Tá? Tem como seu livre-arbítrio. Tá bem, irmão? E com a capacidade para pensar, sentir e escolher. Tá? Os principais personagens dessa dispensação foram Adão e Eva, tá? E eles receberam como incumbência da parte de Deus guardar o jardim e não comer da árvore, tá? O conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram a Deus, dando lugar à dúvida. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a adição, ou seja, Satanás tentou aumentar o que Deus disse. Você pode provar isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. A contradição, tá, irmãos? Satanás passou a contraditar o que Deus disse
veja lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. A falsa interpretação, Gênesis capítulo 3, versículo 5. A tentação para desobedecer e a transgressão. Nós vemos aí em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Tá? E é por causa da transgressão veio o julgamento divino sobre a serpente, amaldiçoando e tornando um réptil, né? Sobre a mulher, dando-lhe dores no parto, e sobre o homem, amaldiçoando a terra e tirando-lhe a força. Né? Ele tornando mortal, e ele teria que trabalhar para comer, né? Não só cuidar da terra. A dispensação da consciência. Quando eles pecaram, eles ficaram conscientes do pecado. Então a gente vê aí, o período dessa dispensação vai de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1, 8 e 4, do versículo 6, né? Agora ao 8 e 4. Isso dá um período de aproximadamente 1656 anos, tá, irmão? Está bem compactado aí, 3 a 8, mas dá um período aí de 1656 anos. Aí o período dessa dispensação é provar que o homem tem a capacidade de se manter fiel a Deus num clima de liberdade e segundo os ditames da sua consciência, né? Ou seja, sempre provar que o homem tem capacidade de alguma coisa. Os principais personagens dessa dispensação foram Enoque e Noé. Tá? O que Deus requeria desses homens era a fé em Deus. O julgamento divino dessa dispensação manifestou-se através do dilúvio. Né? O julgamento divino na dispensação da inocência foi tirado do jardim. E da consciência foi o dilúvio. A dispensação do governo humano, irmão, é uma dispensação muito importante também. Esse período ele vai de Gênesis 8:15, né, a 11:32. Isso dá no período de mais ou menos 427 anos, né? Que é o período aí patriarcal. Esse período vai do dilúvio até a dispersão da Torre de Babel. Né? Lá quando o pessoal estava querendo construir uma torre para chegar no céu, né? Por causa que eles ainda queriam um contato com Deus. Todo mundo falava a mesma língua. De repente vem Deus, espalha os idiomas entre eles não se entendem mais, eles se construíam todos. Né? O propósito dessa dispensação era de provar que o homem tem a capacidade de se manter fiel a Deus em um sistema de convivência coletiva. Né? Ou seja, como eles estavam ali, nós vimos que eles foram. E os principais personagens dessa dispensação foram Noé, Cão, Jafé e Sem, ou seja, Noé e seus filhos. Aqui Deus colocou o arco-íris, né, como sinal da aliança, ou seja, o arco de Deus, né, como sinal da aliança. E nessa dispensação houve atos de desobediência por parte de Nimrod, tá, irmão? Neto de Cão, tá? Que criou o imperialismo e tentou construir uma torre lá. E como diz, Deus veio a dispersão. E todos se dispersaram, pois ninguém entendia ninguém, né? Espalhou o idioma lá. A dispensação patriarcal. Esse período vai de Gênesis 12:1 a Êxodo 12, versículo 37. Né? Vai da chamada de Abraão ao êxodo do Egito, dando assim um período de aproximadamente 630 anos aí, irmão. O propósito dessa dispensação era levar Abraão e seus descendentes a terem fé em Deus e obedecê-lo. A família de Abraão seria a precursora do Redentor. Né? E nesse período, irmãos, Deus se revela a Abraão e aparece-lhe aproximadamente 6 vezes, né? Revelando-lhe seus propósitos e sua vontade. Né? E o personagem principal dessa dispensação foi o próprio Abraão. Né? E nesse período, Deus fez um concerto divino com Abraão e com sua descendência. Né? Os atos de desobediência dessa dispensação ficou por conta de Abraão. Ele deu 3 passos em falso, né? Ele desceu ao Egito, né? Ao mundo, né? Trazendo para os nossos dias. Ele tomou Agar por mulher, ou seja, ele se apressou dando ouvido à sua mulher, não quis acreditar em Deus ali no primeiro momento, mas ele mentiu a Abimeleque. E veja como a Bíblia ela tem razão. Ela diz que um abismo chamou outro.
E aí a gente confirma isso vendo a história de Abraão, um foi chamando o outro. E quase aí que o pacto se desfaz. A dispensação, aí depois disso, irmão, vem a dispensação da lei. E essa dispensação ela me parece o maior período. Tá? Ela vai do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo, dando um espaço de aproximadamente 1430 anos. E Cristo foi o último que devia guardar e cumprir a lei. O propósito dessa dispensação foi de testar a obediência de Israel, gente, tá? E os principais personagens dessa dispensação foram Moisés, Arão, Josué, Samuel, Davi e outros. O juízo divino para essa dispensação foi o pecado de todos os povos punidos e julgados na cruz. Né? Foi aí o desfecho final dessa dispensação, foi muito gratificante. Nós temos o efeito dela até hoje. Né? E está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 a 17. Israel, como nação, rejeitou a Cristo e por isso foi punido com a perda do seu reino e a dispensação milenar. Ou seja, Israel se considerava um povo de Deus, né, arrogante, não souberam reconhecer o seu mestre, Cristo, e acabou que Cristo estendeu, né, sua salvação, sua vinda a toda a humanidade. Obrigado, Israel, por ser um bendito, maravilhoso. E tem aí a dispensação do milênio, né? Seu início se dará com a manifestação de Cristo e findará com a instalação do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, nós temos isso, né? O propósito dessa dispensação é consumar todas as alianças feitas, né, com o homem, estabelecer a justiça e a paz na terra, exaltar a soberania universal de Cristo, restaurar a posição de Israel como cabeça das nações, né? Ele perdeu essa posição quando fizeram a besteira de crucificar Cristo, né? Mas isso era tudo plano de Deus. E sede do governo teocrático, né? Exaltar os santos de todos os tempos, né? Todos os patriarcas, profetas, os homens de Deus, heróis da fé, né? Que contribuíram com o Evangelho aí, vão ser exaltados, né? Por terem trabalhado fielmente aqui. E apesar de ter início, eu quero fazer parte também disso daí. Peço que os irmãos também tenham isso em mente. Façam parte, façam diferença, sejam heróis, marquem sua geração, seu tempo, deixem um legado, seja eterno, assim como Cristo foi. Né? Muitas gente aí, sem ser crentes internados, conseguem deixar um legado. Né? Nós temos aí Mahatma Gandhi, nós temos aí Fidel Castro, nós temos aí Che Guevara, Ayrton Senna, né, Betinho. Os caras deixaram o seu legado, irmão. Então deixa o seu também, como herói da fé. Se for a gente falar de heróis da fé, né, a gente vai falar aí de Martin Lutero, de Agostinho, de John Stott, John White, Daniel Berg, Una Vinge, né, e vários outros, né, que nós lemos aí nos livros Heróis da Fé, os homens do nosso tempo, né, e hoje os homens do nosso tempo estão fazendo legado aí, deixando história, quem? Vilar Malafaia, né, Josué Wellington, né, Samuel Câmara, esse homem aí da Pentecostal, Valdomiro, Edir Macedo, né, apóstolo lá da Renascer, o apóstolo da Renascer, e vários outros. Nós somos as gerações que vamos aí dar continuidade, também queremos fazer a diferença, como missionários, como pastores, como ensinadores, como cantores, como as pessoas que marcam época, né? E deixam seu legado para sempre. Subjugar todos os inimigos do Senhor também é o principal, né, objetivo disso daí, né? As pessoas que não creem em Cristo, né, elas vão realmente provar da ira de Deus,
fel, né, da taça da ira de Deus. Quem não crê em Deus, preferem crer em bons filosofias, nas suas próprias convicções, na sua própria mente, esse dia chegará. E se não chegar enquanto vocês estiverem em vida, com certeza, aquele que morrer sem Cristo, ele vai sentir esse dia chegar antecipadamente para ele. Ele vai estar no lugar de tormento e ele vai realmente ser tarde demais. Então, entregue a sua vida a Cristo enquanto há tempo. Tá? E será o governo pessoal de Deus, mesmo nessa dispensação. Então, haverá dispensação, mas será mais, né, mesmo nessa dispensação. E haverá desobediência, mas será mais no final. Aqui se dará os novos céus e a nova terra. O juízo divino será sobre Satanás e sobre os homens ímpios que não creram em Deus. Em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, nós vemos. Então, assim nós deixamos a dispensação do milênio, aguardamos ela, né? E que Deus nos abençoe, irmão. Fique com Deus até a aula de número 3.